Bom pessoal, hoje eu estou aqui com o Richard Rittenban, que já é figura conhecida aqui no canal, já fizemos vários vídeos sobre antifragilidade, sobre os conceitos do Nicholas Nassim Taleb e como aplicar esses conceitos ao mundo das criptomoedas, os criptoativos, começando pelo Bitcoin, mas todos os demais. E o que a gente quer falar hoje aqui é como aplicar todo esse conhecimento na prática e poder aproveitar esse grande ferramental, não apenas teórico, mas realmente para colocar ele em funcionamento, como você pode aproveitar os grandes movimentos do mercado. Então, Richard, primeiro, obrigado por estar aqui no canal. Eu que agradeço. E queria então que você falasse como a gente consegue aplicar esse conhecimento na prática, de que forma também quem está nos vendo pode fazer isso. Como o pessoal já assistiu, né, alguns vídeos meus, eu comecei no mercado muito jovem e sempre fui apaixonado por mercados voláteis, né, principalmente mercados futuros, commodities, e usando esse instrumental, né, de antifragilidade, né, então uma modelagem aplicada a desses conceitos. Então as criptomoedas aí caíram com uma luva, né, que é uma classe de ativo mais volátil do planeta, né, então eu, a partir do embrião que eu utilizava no mercado de commodities, eu desenvolvi um modelo que é o Crypto Fragility Model, que muitas pessoas já conhecem, porque ele já está divulgado publicamente aí já há mais de um ano e comandado, né, por uma inteligência artificial, que é o Hydra, né? Que o Hydra, quem não sabe, é o personagem mitológico, né, antifrágil, né? Você corta uma cabeça, nascem duas, né? Está citado até no próprio livro do antifrágil, então eu denominei essa inteligência artificial de Hydra. E o que o Hydra faz, Ulrich? Ele coleta todo tipo de informação que você possa imaginar num ecossistema de determinada criptomoeda. Então ele vai ver volume, transações, notícias, códigos que estão sendo postados, Reddit, GitHub, Google Trends, ele aprendeu a ler agregadores de notícia, transações que estão sendo confirmadas, questões de mineração, se aquela determinada cripto envolve, enfim, ele olha toda a saúde do ecossistema da criptomoeda para calcular o que a gente quer ver, níveis de fragilidade. Por quê? Porque o risco, matematicamente, ele não pode ser calculado da forma correta. É aquele grande debate que muitas pessoas às vezes confundem e falam que volatilidade é risco, né? Acreditando que a partir da flutuação dos preços você já tem todas as informações lá. Exato. E aí isso é uma grande falácia, né? Na verdade é uma grande armadilha, porque você não vê, né, as fragilidades, às vezes você está exposto ao risco de ruína e nem tá sabendo, né? Exatamente. Que é o que aconteceu, por exemplo, se a gente olhasse a tendência de ações como o da Enron, que foi uma empresa que colapsou, o que aconteceu com aquele fundo lendário em 1998, Long Term. Enfim, você tem uma série de problemas com esses modelos tradicionais, justamente porque no domínio que a gente chama de extremistão, que é o domínio da cauda gorda, dessas flutuações extremas, eventos extremos acontecendo bem distantes da média, você nunca, a partir de uma amostra, consegue saber quais são as verdadeiras propriedades estatísticas. Então a estatística tradicional ela vai ser muito bem-vinda para descrever fenômenos ex post. Perfeito. Mas para você fazer a indução, você fazer inferências e previsões, aí é uma grande tragédia. Por quê? Os modelos tradicionais vão te prejudicar quando você estiver exposto ao risco de ruína, e uma vez na ruína você é absorvido e game over, e o pior também, você também te tirar antes, por exemplo, de você estar exposto a um retorno exponencial. Então, se você não pode lidar com o passado, ele é altamente insuficiente, você tem que recorrer a modelos de fragilidade, que nada mais mede que o estado atual de um sistema. Então, através dessa modelagem, o Hydra vai lá, calcula, se o nível de fragilidade está muito alto, uma pequena piora no ecossistema vai produzir um grande impacto negativo nos preços. Se o nível de fragilidade é muito baixo ou negativo, antifrágil, você tem uma situação que uma pequena melhora no ecossistema vai produzir um grande impacto nos preços, porque assim, essa modelagem é inspirada no Nassim Taleb e também no pai da geometria fractal, o grande, brilhante matemático Benoit Mandelbrot, que cunhou nas flutuações de preço esses fenômenos que a gente chama de efeito Noé, que são essas descontinuidades. Quem opera mesmo criptos, vê que se você tenta utilizar análise técnica, modelos tradicionais, às vezes você fica para trás, porque você tem essas descontinuidades muito rápidas e não dá tempo. E a grande vantagem também do Crypto Fragility Model é que ele é multifractal.
Então a gente trabalha em escalas de tempo, de curtíssimo prazo, curto e médio prazo. E com isso a gente sabe quando você tem que ter maior parcela em caixa, gerenciar isso ou não, quando tem uma exposição. E aí o que a gente procura sempre é o quê? Ter uma exposição convexa. O que é uma exposição convexa? É aquela do ganha-ganha, que independente do cenário, você já é um vencedor, que é o que a antifragilidade justamente procura, né, atuar no mundo real, né? Então, o relatório Crypto Fragility Model, né, o modelo de fragilidade de criptos, o que ele entrega para quem assinar o relatório? Você tem lá 26, né, criptos que são cobertas pelo Hydra, que puderam ser modeladas, cada ecossistema, e aí você tem 5 tipos de sinais que ele emite, né? Compra de curto prazo, compra de médio prazo, manter, que aí você manter no seu portfólio, vender, que aí é uma venda imediata, e um sinal muito interessante que é o evitar a curto prazo, que é um sinal de alerta, que é para você não fazer aumentar a sua exposição em determinada criptomoeda. Perfeito. E mais, ir reduzindo a sua posição nela. Então você vai fazendo isso. Além disso, o Hydra ele calcula o Convex Portfólio, que ele já dá os percentuais, com base nessas 26 criptomoedas, ele faz uma seleção, quais são as melhores criptos para ter no portfólio naquele momento e qual a proporção, incluindo algo que eu acho sensacional, que é o quê? A parcela que você tem que deixar em caixa, que é a chamada opcionalidade, que a gente fala que é você ter a alternativa, né, para você ter dinheiro. Por exemplo, Warren Buffett é o cara que faz como poucos, né, esse gerenciamento da opcionalidade. E o legal, esse portfólio pode ser replicado a qualquer momento. E como você tem essa composição com a opcionalidade dada, o percentual de meta que você tem que ter em cada cripto, quando o mercado fica, por exemplo, você tem determinada criptomoeda, ela subiu e se valorizou muito. Claro. Aí você vê, distanciou do percentual meta. Da alocação ótima. Né? Isso, aí você dá alocação ótima. Aí você faz o quê? Um rebalanceamento. Então, veja como você tem um balanceamento dinâmico já dado pelo próprio portfólio. Esse relatório é divulgado toda segunda-feira de manhã. E além disso, tem um podcast que é divulgado na quinta-feira, que aí é o comentário sobre o relatório de segunda e o que aconteceu até quinta-feira. Então, assim, o assinante ele tem todo, né, o contato com o conteúdo e essa atividade prática que ele pode colocar a carteira dele, né, em movimento. E o que acontece, por exemplo, assim, algum dado dia, o relatório é semanal, mas o que acontece alguma semana houve não um evento específico, mas pelas medições do Hydra, o nível de fragilidade aumentou muito ou diminuiu muito, que seria algo indicativo para o investidor tomar uma postura no mercado. Como é que funciona? Exatamente. Qualquer alteração da recomendação ou do portfólio é emitido imediatamente, o que a gente chama de flash alert. Então, por exemplo, saiu determinada cripto, diminuiu a posição, aumentou, ou ela saiu totalmente do portfólio, flash alert. Ela estava com uma recomendação de manter, e agora é uma recomendação de compra de curto prazo, então para aumentar a posição. Então você tem os flash alerts, então você tem o relatório de segunda, você tem o podcast na quinta, e além disso os flash alerts, que aí pode ser, como é um mercado que não fecha, né? Domingo a domingo, 24 horas. Mas o mais interessante é que as pessoas devem estar se perguntando, mas e o resultado disso? Exatamente. Funcionou ou não funcionou? Como é que performou? Já tem mais de um ano. Exatamente, é totalmente skin the game, pele em risco, todos os reports são registrados através da Original Mind do Edilson Osório, então a gente tem lá o hash, então cada relatório tem um hash e o passado, então a gente está fazendo um encadeamento dos relatórios nesse sentido para ficar uma coisa bem transparente e mais, né? O acesso ao Hydra já foi disponibilizado por cerca de um ano para um grupo seleto de grandes investidores de cripto que puderam acompanhar, e ao longo de todo o grande bear, a performance foi positiva. Então, se a gente for pegar de janeiro de 2018 a agora março de 2019, os últimos dados que a gente tem, enquanto o Bitcoin caiu aí mais de 74%, o nosso relatório aí passou de 96%. Então, excelente. Positivo. Então, enquanto o Bitcoin caiu 74%, a gente subiu 96%. Se você pegar outras janelas de tempo, você vai ver que todas elas também superou e muito com folga o Bitcoin. Por exemplo, esse ano, o acumulado no ano passou já de 10% de alta. Lembrando, né, essa performance é mensurada em dólares, tá? Perfeito. Em dólares essa performance. 10%, enquanto o Bitcoin subiu um pouco mais de 5%. Então você vê que atende os dois públicos. Quem quer acumular mais dólares e aquelas pessoas também que utilizam a ferramenta para acumular mais Bitcoins trabalhando os pares também.
Eu vou botar aqui na tela o gráfico com a performance para que quem esteja vendo o vídeo consiga também visualizar essa performance agora. Então, pessoal, eu já venho conversando com o Richard há bastante tempo sobre essas ideias, sobre como aplicar esse conhecimento na prática e venho acompanhando também, principalmente, a performance do relatório Crypto Fragility Model. E depois de um longo período de conversa entre a gente fechou uma parceria entre a XDX e a Convex Research, que é a empresa do Richard, que produz o relatório Crypto Fragility Model. Então agora, quem quiser assinar, basta clicar aqui no link na descrição do vídeo. Então, novamente, é um relatório que é semanal. Você tem os podcasts na quinta-feira, o relatório divulgado na segunda, e mais os flash alerts, caso ocorra alguma coisa que faça necessário mudar alguma posição, aumentar alguma exposição dentro do portfólio. Então, esse é o relatório Crypto Fragility Model. Richard, esqueci alguma coisa? Acho que é isso, né? Perfeito. Muito bem, então clique aqui no link abaixo e você consegue assinar o relatório Crypto Fragility Model. Espero que vocês gostem e nos acompanhem nas redes sociais também para estar de olho em todas as movimentações desse mercado que, como o Richard bem disse, não para, é 24 horas por dia.